Olá pessoal, tudo bem? Como vimos no vídeo anterior, na tabela periódica, os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico. Sendo assim, a tabela periódica apresenta 7 períodos, que são as linhas horizontais. E nesse caso, os elementos que ocupam um mesmo período possuem um valor de propriedades físicas e químicas variando de um máximo a um mínimo, ou vice-versa. E 18 grupos, ou famílias, que são as colunas verticais. Nesse caso, os elementos que pertencem ao mesmo grupo ou família, em geral, apresentam propriedades químicas semelhantes e propriedades físicas que variam gradualmente, pois estas dependem da massa e do tamanho dos átomos. Portanto, nesse vídeo, vamos ver qual a relação do diagrama de energia e a tabela periódica. Levando em consideração a distribuição eletrônica, podemos dizer que as propriedades químicas dependem diretamente do número de elétrons na camada de valência do átomo no estado fundamental. Então, quando pensamos em diagrama de energia e na tabela periódica, temos a primeira relação. O número de níveis de energia, N, preenchido pelos elétrons do átomo no estado fundamental, indica o período da tabela ocupado pelo elemento. Por exemplo, os átomos do elemento hélio têm número atômico Z igual a 2. Logo, o número de prótons é igual a 2. E como o átomo está no estado fundamental, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Sendo assim, o número de elétrons para o átomo de hélio é igual a 2. E, fazendo a distribuição eletrônica no estado fundamental, temos 1s2. Portanto, nesse caso, temos um nível de energia, N igual a 1. Dessa forma, o elemento hélio ocupa o primeiro período na tabela periódica. Já os átomos do elemento carbono apresentam número atômico Z igual a 6. Logo, o número de prótons é igual a 6. E o átomo, no estado fundamental, o seu número de elétrons é igual ao número de prótons. Dessa forma, o número de elétrons para o carbono é igual a 6. Fazendo a distribuição eletrônica no estado fundamental, temos 1s2, 2s2 e 2p2. Portanto, nesse caso, temos dois níveis de energia ocupados por elétrons, N igual a 2. Sendo assim, o elemento carbono ocupa o segundo período na tabela periódica. Para os átomos do elemento magnésio, que tem número atômico Z igual a 12, logo, o número de prótons é igual a 12. E, para o átomo no estado fundamental, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Dessa forma, o número de elétrons para o magnésio é igual a 12, e a distribuição eletrônica para os átomos de magnésio no estado fundamental é 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2. Nesse caso, temos 3 níveis de energia ocupados por elétrons, N igual a 3. Sendo assim, o elemento magnésio ocupa o terceiro período na tabela periódica. Para os átomos do elemento titânio, o número atômico Z é igual a 22. Logo, o número de prótons é igual a 22. E o átomo, no estado fundamental, apresenta o número de elétrons igual ao número de prótons. Dessa forma, o número de elétrons para o titânio é igual a 22. E a distribuição eletrônica para o átomo de titânio no estado fundamental é
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2 e 4s2. Nesse caso, temos 4 níveis de energia ocupados por elétrons, N igual a 4. Sendo assim, o elemento titânio ocupa o 4º período na tabela periódica. Para os átomos do elemento iodo, o número atômico Z é igual a 53. Logo, o número de prótons é igual a 53. E o átomo, no estado fundamental, apresenta um número de elétrons igual ao número de prótons. Dessa forma, o número de elétrons para o iodo é igual a 53. Então, a distribuição eletrônica para o átomo de iodo no estado fundamental é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2 e 5p5. Nesse caso, temos 5 níveis de energia ocupados por elétrons, N igual a 5. Sendo assim, o elemento iodo ocupa o 5º período na tabela periódica. Para os átomos do elemento tungstênio, o número atômico Z é igual a 74. Logo, o número de prótons é igual a 74. E o átomo no estado fundamental apresenta o número de elétrons igual ao número de prótons. Dessa forma, o número de elétrons para o tungstênio é igual a 74. E a distribuição eletrônica para o átomo de tungstênio no estado fundamental é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 5d4 e 6s2. Nesse caso, temos 6 níveis de energia ocupados por elétrons, N igual a 6. Sendo assim, o elemento tungstênio ocupa o 6º período na tabela periódica. Para os átomos do elemento urânio, o número atômico Z é igual a 92. Logo, o número de prótons é igual a 92. E o átomo, no estado fundamental, apresenta o número de elétrons igual ao número de prótons. Dessa forma, o número de elétrons para o urânio é igual a 92. E a distribuição eletrônica para o átomo de urânio no estado fundamental é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 5d10, 5f4, 6s2, 6p6 e 7s2. Nesse caso, temos 7 níveis de energia ocupados por elétrons, N igual a 7. Sendo assim, o elemento urânio ocupa o 7º período na tabela periódica. Já o número de elétrons existentes no nível mais energético do átomo no estado fundamental vai indicar o grupo ou família que o elemento pertence. Como vimos no vídeo anterior, os elementos são classificados em representativos, transição externa e transição interna. Dessa forma, os átomos dos elementos representativos
apresentam o elétron mais energético em um subnível S ou P. Por exemplo, os átomos do elemento magnésio têm número atômico Z igual a 12. Ao fazermos a distribuição eletrônica, encontramos o subnível S como o subnível mais energético. Para os átomos do elemento oxigênio, encontramos como subnível mais energético o subnível P. Então, podemos ver na tabela periódica que o magnésio e o oxigênio fazem parte do bloco dos elementos representativos. Os átomos dos elementos de transição externa possuem o elétron mais energético em um subnível D. Por exemplo, o titânio, que tem número atômico 22, e, ao fazermos a distribuição eletrônica, encontramos o subnível D como o subnível mais energético. Sendo assim, encontramos o titânio no bloco dos elementos de transição externa. Os átomos dos elementos de transição interna possuem o elétron mais energético em um subnível F. Por exemplo, o urânio, que tem o número atômico 92, e ao fazermos a distribuição eletrônica, encontramos o subnível F como o subnível mais energético. Sendo assim, encontramos o urânio na série dos actinídeos, na parte abaixo e destacada da tabela, que representa os elementos de transição interna. Ao analisar a figura a seguir, você pode perceber que a configuração eletrônica para os átomos dos elementos do grupo 1 termina em S1, no grupo 2 termina em S2, no grupo 13 termina em P1, no grupo 14 termina em P2 e assim por diante. Note, porém, que o hélio destoa dos outros gases nobres. Os átomos dos elementos de transição têm configuração eletrônica terminando em D e os de transição interna, em sua maioria, terminando em F. Um outro ponto interessante que a tabela periódica apresenta é que os átomos de elementos de um mesmo grupo, no caso dos elementos representativos, apresentam em comum um número de elétrons na última camada. Por exemplo, os átomos de elementos do grupo 1 apresentam um elétron na última camada. Por exemplo, o potássio. Fazendo a sua distribuição eletrônica, encontramos um elétron na camada de valência, ou seja, na última camada. Os átomos de elementos do grupo 2 têm 2 elétrons na última camada. Por exemplo, o magnésio. Fazendo a sua distribuição eletrônica, encontramos 2 elétrons na camada de valência. Os átomos de elementos do grupo 13 têm 3 elétrons na última camada. Por exemplo, o alumínio. E fazendo a sua distribuição eletrônica, encontramos 3 elétrons na camada de valência. Já os átomos de elementos do grupo 14 apresentam 4 elétrons na última camada. Por exemplo, o átomo de carbono. E fazendo a sua distribuição eletrônica, encontramos 4 elétrons na camada de valência. Os átomos de elementos do grupo 15 têm 5 elétrons na última camada, por exemplo, o nitrogênio. Fazendo a sua distribuição eletrônica, encontramos 5 elétrons na camada de valência. E os átomos de elementos do grupo 16 têm 6 elétrons na última camada. Por exemplo, o oxigênio. Fazendo a distribuição eletrônica, encontramos, dessa forma, 6 elétrons na camada de valência. Já os átomos de elementos do grupo 17 têm
7 elétrons na última camada. Por exemplo, temos o flúor. Fazendo a distribuição eletrônica, encontramos 7 elétrons na camada de valência. E os átomos dos elementos do grupo 18 têm 8 elétrons na última camada, exceto o hélio, que tem 2 elétrons. Por exemplo, temos o neônio. Fazendo a distribuição eletrônica, encontramos 8 elétrons na camada de valência. A exceção para o grupo 18 é o hélio, que tem apenas 2 elétrons. Bom, que tal a gente praticar um pouco para fixar os conceitos que acabamos de ver nesse vídeo? Por exemplo, a seguinte questão, que pede: forneça o número do grupo ou família e do período ocupado pelo elemento cujo número atômico é igual a 14. Indique se o elemento é representativo de transição ou de transição interna. Neste caso, temos um número atômico Z igual a 14. Fazendo a distribuição eletrônica, temos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p2. E, de acordo com a distribuição eletrônica, podemos observar que trata-se de um elemento representativo, pois o subnível mais energético é um subnível P. Além disso, notamos que a distribuição eletrônica apresenta 3 níveis de energia. Logo, este elemento encontra-se no terceiro período e possui 4 elétrons ocupando esse nível mais externo, ou seja, 4 elétrons na última camada. Logo, podemos concluir que esse elemento pertence ao grupo 14, ou família do carbono. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, entre em contato. Beijos. Tchau, tchau.